Meu irmão foi lá e botou de Mas novo seu em irmão tá 70%. apoiando o Lula agora, hein? Falou que no segundo turno o Lula e Bolsonaro vai com o Lula, hein? E quem não vai, né? Salve, salve galãs e galoas! Ciro Gomes começou a semana dando uma entrevista no programa Pânico da Jovem Clã, também conhecido como Forchan com concessão pública. Até aí, nenhum problema. Entrevista não é endosso nem por parte do entrevistador e nem do entrevistado. Tem que ocupar espaços mesmo. Mas antes disso, antes de falarmos especificamente dessa entrevista, é preciso voltar para o último domingo, 4 de setembro, quando o pedetista já havia concedido pistas de que daria um cavalo de pau ideológico para a extrema-direita, na intenção de conquistar bolsominions arrependidos e órfãos do Jair para o pleito de 2026. Ciro continua sem atingir 2 dígitos na pesquisa eleitoral. Mas isso não é problema, pois é possível torturar os números até que eles digam aquilo que a gente queira. Foi então que as redes sociais de Ciro Gomes decidiram compartilhar um post enganoso, onde alega que poderia ter 36% de votos no primeiro turno, se fosse votado por todos aqueles que têm ele como segunda opção. A base para essa alegação seria o Datafolha, ou o famoso Instituto Tirei do Cu. Eu não tenho certeza, se um ou outro. Tá. Mas a mentira foi pega pelo perfil Análises Eleitorais no Twitter. Segundo Ciro, 36% dos eleitores de Lula, 30% de Bolsonaro e 27% de Tebet o tem como segunda opção. O que o post não informa é que esses dados são sobre a base de eleitores indefinidos de cada um dos candidatos. Ou seja, 17% de Lula, 16% de Bolsonaro e 48% de Simone Tebet. Na verdade, Ciro ganharia apenas 5% dos votos, e o que mal evita um empate com Simone Tebet. A análise era tão porca que o post foi apagado no dia seguinte. Mais um post apagado, diga-se de passagem. Resignado, na segunda-feira, Ciro participou do Pânico na Jovem Pan. E sim, a situação foi um pouco pior. No bate-papo com Emílio Surita, ele decidiu apostar em teses mofadas como o antipetismo e a antipolítica. Também sobraram críticas ao identitarismo, o que eventualmente serve para atacar toda pessoa que propõe o debate de pautas para atender demandas de grupos minoritários. Por outro lado, serve também para amamentar o público reacionário da Jovem Pan, composto por tiozões que acreditam que gays têm mais direitos que héteros e por jovens nerdolas tetudos que entram em paranoia cada vez que a Marvel lança um personagem que não seja branco. Falaremos de todas essas sandices, mas eu gostaria de começar comentando o diálogo em que Ciro e Emílio falam sobre filhos deixarem o Brasil caso Lula vença de novo. Eu falei pra eles, ó, se manda, vai embora do Brasil. Porque o Brasil, se for o que a gente tá vendo aí, vai ser um país pobre, velho e socialista. Ô, Emílio, seu filho foi colírio da Capricho. É um baita de um imprestável. Se ele for embora, seria um favor que ele estaria fazendo à nação. Melhor ainda, se te levar junto, tá? Fora que é muito fácil fazer essa chantagem emocional quando se é casado com uma sueca e sua irmã é esposa do Romero Jucá. Certamente, vocês estão com moradia garantida no país escandinavo, que veja só que ironia. Apesar de ser rico, também é velho e socialista. Mas o Ciro Gomes concordou e reiterou. A minha preocupação mais grave é essa, porque as nações se suicidam. E a classe dirigente brasileira, se nós não derrotarmos ela agora, talvez já esteja muito tarde, mas se não derrotarmos ela agora, como eu estou tentando propor, a nação brasileira está sendo destruída. E com essa fala, Ciro mais uma vez chega atrasado nos modismos e tenta se apoiar no discurso vazio da antipolítica e antissistema. Pior, ignora completamente o contexto de crise de representatividade que encampou esses movimentos e esquece que ele mesmo foi bater na porta de dirigentes como ACM Neto, Luciano Bivar, Carlos Siqueira e do próprio Alckmin. A pessoa pode falar o que quiser, desde que mantenha um mínimo de coerência. Outra coisa que chamou a atenção foi a diferença de tratamento que Ciro dispensou aos filhos de Lula e aos de Bolsonaro. Mesmo sem existir qualquer condenação contra os filhos do ex-presidente, Ciro afirmou que Lula tinha filho ladrão, requentando indiretamente as fake news de Lulinha como dono da Friboi e de uma Ferrari de ouro. Por outro lado, se comportou como um verdadeiro garantista com os filhos do Bolsonaro. O Lula tinha filho ladrão.
O Bolsonaro tem filho respondendo por coisas de corrupção. Em seguida, Ciro foi questionado sobre como se posicionará num eventual segundo turno. Entre um presidente fascista e um social-liberal, o pedetista garante que se manterá neutro. Eu passo, então, uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia, e depois espero que eu apoie eles no segundo turno. Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. Tranquilo. Talvez esse apoio não seja nem necessário. Mas quem não sabe nem a própria importância histórica num momento crucial como esse, já perdeu qualquer noção de como se faz política. Além disso, lembram que ele apagou o post sobre a saúde do Lula, dizendo que não se tratava da saúde, mas que seria um post um pouco duro. Durante o programa na Jovem Pan, ele retorna o tema de forma perversa. Eu conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. Percebe? E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável. Sim, Ciro. Há 40 anos o Lula tinha exatamente a minha idade. Eu posso prever que caso eu esteja vivo dentro de 4 décadas, também terei o mesmo vigor físico e um pouco mais de lentidão nas sinapses. Isso faz parte da degeneração que todos passaremos. Aliás, apesar de ser calvo desde a tenra juventude, você também não é nada parecido com o Ciro dos anos 80, né? Para uma pessoa tão narcisista, parece que tem faltado espelho em casa, né? Mas vamos mudar de assunto, né? Apesar de ter dito no mês passado que respeitava as minorias e pautas identitárias, Ciro voltou a botar pra quebrar e afirmou que peculiaridades identitárias são baboseiras do esquerdismo. Afirmou ainda que não tem paciência para lidar com temas como linguagem neutra, usada por pessoas que se identificam como não binários. Porque, para ele, isso divide a população. E chegou ao cúmulo de dizer que as pautas ambientais podem ser identitárias e isso seria errado, o que deve ser uma das lições que andou aprendendo com Aldo Rebelo. O candidato ainda ligou hiperfragmentação de pautas sociais com o plebiscito ocorrido no Chile, em que mais de 60% dos chilenos rejeitaram a proposta de substituir a Constituição herdada do ditador Augusto Pinochet. Veja a fala. O Chile agora está numa penimba gravíssima. Há 3 anos atrás, o povo foi em massa às ruas pedindo uma nova Constituição contra o legado do Pinochet. Isso. Aí agora fizeram a Constituição completamente, sabe, mistificadora, cheia de peculiaridades identitárias, uma série de baboseiras desse esquerdismo que vem dos Estados Unidos para substituir a falta de compromisso popular verdadeiro das esquerdas, tipo o PT no Brasil. E aí o povo não quer essa Constituição na proporção de quase 2/3. Tudo para, no fim, afirmar ser solidário aos grupos socialmente minoritários e que tem compromisso real em empoderar as mulheres. Um completo desastre de entrevista. Isso não é uma avaliação de quem está de má vontade com a turma boba, não. O próprio cirista Tico Santa Cruz chegou a dizer que foi uma péssima entrevista. Sorte do Ciro que isso ocorreu num Space, uma espécie de clubhouse para cracudos de Twitter. Se você não pertence a esse grupo, nem tenta entender o que é. Eu me recuso realmente a aceitar que o Ciro venha no segundo turno se omitir diante desse quadro que a gente está vivendo. Então é um compromisso que eu assumo nas minhas redes, que eu assumo nos lugares onde eu me posiciono e etc. Embora eu não esteja talvez tão presente quanto eu estava na época do impeachment ou em 2018, etc. Mas eu acho que não dá espaço agora para qualquer tipo de loucura, né? No sentido de, não vou falar, ou então eu vou embora, ou então não quero saber. Assim, isso é inconcebível nesse momento. As declarações do cearense de Pindamonhangaba, que ora acena para a direita, ora se diz mais à esquerda do Lula, são reflexo de uma campanha perdida e desesperada e que disputa as eleições apenas para cumprir tabela. Um verdadeiro café com leite eleitoral, igual aquele seu irmão mais novo que jogava videogame com o controle desligado. Um candidato que passou a prometer tudo e atacar a todos no conforto de quem sabe que não será eleito. A 26 dias de distância do primeiro turno, as falas de Ciro explicam o isolamento da sua campanha, que não conseguiu nenhum apoio ou palanque relevante nos estados. Faz uma corrida presidencial praticamente sozinho e amarga no purgatório das intenções de votos. A entrevista na Jovem Pan é reflexo dessa trajetória melancólica, movida a muito ressentimento e frustração de um candidato que tem acumulado alguns fracassos políticos há mais de 20 anos. Ciro faz uma campanha política como se não fosse existir um Brasil depois de outubro. Talvez para ele não existirá mesmo.
E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, sabe que aqui no primeiro comentário tem todos os nossos apoios. O Apoia-se, que é o melhor dele, só tira 13%. A partir de R$5 por mês você pode colaborar com a gente. Nos ajude, por favor, é um momento muito, muito importante, tá bom? Tem também o nosso Pix, nossa conta corrente e o nosso PayPal. Aqui também no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro. Já são mais de 4.000 pessoas entre o pessoal do Apoia-se e o Seja Membro. Faça parte dessa comunidade também, porque depois, se acabar, não tem como reclamar. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você é um desses que ainda tem concordado com essas falas do Ciro Gomes, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.